Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Os Salmos escrito por Davi. Eu estou falando de Davi, que é um homem pecador. É um homem que talvez cometeu os piores pecados entre os homens de Deus, né? Os servos do Senhor. Porque todos nós pecamos. Todos os grandes homens da Bíblia pecaram e tiveram grandes erros. Isso prova que Deus não busca, não procura as pessoas que só acertam. Deus busca aqueles que se disponibilizam para Ele. Deus quer servindo a Ele aqueles que têm um coração contrido, mesmo com todos os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Mas Davi foi um homem que os seus pecados poderiam condená-lo ao inferno. Mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Um homem que se arrependia de seus pecados. Quando entendia o seu erro, ele se prostrava aos pés do Senhor e se arrependia verdadeiramente. E chorava aos pés do Senhor, pedindo perdão. E aqui nos Salmos, escrito por Davi, no capítulo 27, versículos 1 e 3, diz o seguinte. Eu só pulei o 2. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aí versículo 3. Ainda que um exército me cercasse o meu coração, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Apesar de todos os erros de Davi, dos seus pecados, mas um coração segundo o coração de Deus, tem hora que eu me pergunto, será se nós nos convertemos verdadeiramente? Será se a igreja de hoje serve ao Senhor verdadeiramente? Os crentes de hoje, verdadeiramente, têm o Senhor como luz para a salvação? Verdadeiramente. Saber que é uma coisa, declarar que é uma coisa, mas viver tendo essa certeza é diferente. Os crentes de hoje verdadeiramente têm essa fé de confiar do Senhor, mesmo que todo um exército se levante contra ele? Isso não tira de nós o medo, tá? Paulo diz que lá em Coríntios, ele sendo perseguido era temor por dentro e por fora. Não é fácil, não é fácil ser perseguido. Mas a fé no Senhor, verdadeira, que Ele está agindo, a ponto de não interferirmos sem a direção do Senhor, não fazer a nossa vontade sem ouvir a voz do Senhor, assim como Davi viveu a vida dele. E esses ensinamentos estão escritos na Bíblia. Será que é assim com a gente hoje? Será que a nossa busca pelo Senhor é verdadeira como a de Davi, mesmo sendo ele um homem pecador, cheio de erros? Eu falo isso porque eu escuto muito. Ah, mas você é cheio de pecado e se acha santinho. Mas Davi, com todos os seus pecados, ele disse, no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Existe a nossa obra. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele não pediu ouro, não pediu prata. Ele não fez um elo da aliança, ele não fez o elo Ele não buscou riqueza, mas ele pediu ao Senhor e ele iria buscar por isso, ele ia batalhar por isso, que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias, viver na presença do Senhor em santidade. Isso é arrependimento pelos seus erros e pecados. Queria contemplar a face do Senhor, a sua formosura, estar diante do Senhor. Isso é viver em santidade, porque o Senhor é santo.
e aprender no seu templo, estudar a palavra, meditar na palavra, na casa do Senhor. É uma entrega maravilhosa. Será se nós nos convertemos mesmo? É uma entrega que Deus quer de nós. O Salmos 27, no versículo 7 e 8, diz o seguinte: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Ele pede a Deus para que respondesse a sua oração. A luta dele não era fácil, ele estava declarando aqui uma batalha muito grande. E ele pede a Deus que responde. E no versículo 8 diz assim: Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, no meu coração disse a ti. O Senhor respondeu Davi imediatamente no momento da oração. Diante das suas lutas, tribulações, as suas tristezas, as perseguições, ele orou ao Senhor pedindo piedade, que o Senhor agisse na vida dele, e pediu ao Senhor que respondesse, e no imediato momento ele ouviu no coração: buscai o meu rosto. O teu rosto, Senhor, buscarei. Essa foi a resposta de Davi imediatamente. Pelas lutas, pelas dificuldades. O teu rosto eu buscarei. Teve uma vez que eu estava trabalhando aqui, dirigindo, minha filha estava internada. Ela estava com pneumonia. E o estado dela não era muito fácil. E eu dirigindo aqui, eu comecei a clamar ao Senhor misericórdia, que Ele alcançasse a minha filha, que Ele curasse a minha filha. E eu chorava dentro do carro, eu dirigindo. E de repente o Senhor começou a falar comigo. Glorifica o meu nome. Cante louvores em meu nome. E eu comecei a adorar o Senhor e glorificando, eu fechei os vidros e clamando ao Senhor e adorando e declarando quão maravilhoso Ele era. Me trouxe uma paz sobrenatural. Foi maravilhoso. E glória a Deus, minha filha foi curada. Versículo 10 e 11 diz o seguinte: Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Ele diz aqui que ele pode estar sozinho, que ele pode ser abandonado, inclusive pelos seus pais. É o que muito acontece. Mas ele crê, ele tem essa certeza que o Senhor irá acolhê-lo. É uma fé sobrenatural. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita. Andar segundo a vontade do Senhor, independente das lutas, das dificuldades, dos medos, da solidão, do abandono. É na presença do Senhor. E é adorando, e é tendo fé, e é crendo que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, e Ele está acima de todo nome, todo poder, de toda autoridade. E somente nele nós temos salvação. Leia os Salmos. Os Salmos nos ensinam muito. Buscar o Senhor em meio às lutas, às dificuldades, os nossos medos, as tristezas, a solidão. Leia os Salmos e busque o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.